Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para mais um episódio de Negócios de Mãe e hoje nós vamos falar sobre mulheres que empreendem na área da educação. Estamos recebendo aqui a Cris Prosperi, muito obrigada. Eu que agradeço. Cris, seja bem-vinda. Obrigada. Aqui o objetivo é ouvir um pouquinho da história das mulheres para motivar, incentivar e acolher quem está ouvindo aqui a gente, porque como eu estava contando para você antes, né? Muitas mulheres veem outras mulheres fazendo, acontecendo e não se sentem capazes, não se sentem motivadas e muitas vezes se sentem julgadas pelas escolhas que fazem. O nosso objetivo é mostrar o lado B, mostrar que todo mundo passa pelos perrengues, que a gente derruba pratinho, mas que a gente segue firme no propósito. Com certeza, legal. Eu agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês, né? Um grupo de mulheres, eu acho que isso fortalece muito a gente, né? Essas trocas. E hoje a gente tem pouco tempo, né, como empreendedora, para a gente socializar, para a gente estar com outras mulheres. Então, acredito que aqui no TPM seja esse espaço, né, de vocês receberem muita força, muitas mulheres, cada uma com a sua história, com a sua realidade, né, com as suas dores, seus desafios, mas suas conquistas também, né, e a gente vai trocando e eu acho que uma vai dividindo um pouco das dores, mas somando também muitas alegrias, muitos resultados, né, desejo sucesso para vocês e para todas que sentarem aqui, né, assim como eu. Muito obrigada. A gente estava lendo ali um pouco, né, a respeito da sua vida e a gente queria que você contasse um pouco do início da sua carreira como empreendedora, como educadora. Você contou uma história que se vestiu de palhaço, é isso mesmo? Conta melhor pra gente. Eu já fui vários personagens na escola, no meu tempo de estágio, né, eu lembro de uma cena assim, essa foi uma cena que ficou bem marcante. A minha irmã me buscando no trabalho, porque eu ainda tinha 17 anos. E ela foi me buscar de bicicleta e eu tava vestida de palhaço, não deu tempo de tirar a roupa. E eu subi na bike, ela andando na rua, todo mundo olhando. E ela, ai, que você não tem vergonha? Olha só, todo mundo olhando pra você. E eu vergonha? Eu tô vestida de palhaço, ninguém sabe que eu sou a Cristiane. Mas só que ela tem vergonha é você que tá andando com um palhaço na bicicleta. Aí ela, ai, não acredito, não sei o quê. Sou folgada, não vem mais te buscar. Mas é assim, né, a gente, na educação, acho que a gente tem que ter esse espírito, né, tem que encarar essa parte lúdica, né, teatral, em sala de aula, isso tá na nossa essência, eu acho, de educador. Dramatizar um pouco, né, trazer uma alegria, né, e eu sempre fui essa pessoa desde do começo da carreira. Tem vários perrengues, assim, mas acho que é isso que faz a gente crescer. E você sempre levou isso de boa, tranquilo, pra você se vestir de um personagem? Muito, na Prosperi mesmo. Já teve, assim, eu já empresária, né? Tinha acabado de abrir escola e tudo, as crianças chegando, aí era festa do pijama, por exemplo. E eu lá com uma fantasia de coelhinho, né? Eu toda com aquelas roupas, sabe aqueles roupão de pijama, assim? E as crianças olhavam, tipo, nossa, será que é a tia Cris? As mães, né? Meu Deus, o que aconteceu aqui nessa escola? E eu, assim, super entro no clima. Eu acho que a gente tem que encarar o nosso trabalho com muito amor, com muito carinho, né? E a escola é essa vida, né? Essa vida do lúdico, do brincar, do se conectar com as crianças, né? Então, acho que assim, a fantasia, o que ela vai mudar em mim enquanto empresária? Eu não vou deixar de ser menos boa por conta disso, né? Ou, tipo, menos admirada. Eu acho que a gente tem que encarar mesmo. Quando a gente tá ali com o nosso cliente, né? O meu cliente são as crianças, eu falo, é o bem mais precioso das famílias, né? Então, quando eu tô ali com eles, eu me entrego mesmo.
E conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Você fez pedagogia Sim. ou fez o magistério ainda? Fiz o É da época do magistério, sou da época do magistério. Tá me entregando. Fez, que legal, Aline. Então você fez magistério e foi para pedagogia. Que saudades do magistério, né? Deveria existir o magistério ainda, meu Deus. Concordo super. Acho. E além de não termos o magistério, agora a gente tem a pedagogia, que é a distância, né? Infelizmente. Então, acho que isso até faz com que eu seja também essa mentora, né? Que eu falei para vocês, essa líder de equipe que se preocupa muito com a formação dos profissionais, né? Eu fiz, depois da pedagogia, gestão escolar, me especializei em alfabetização, porque sempre fui professora, minha preferência era a professora alfabetizadora. E então, assim, a descoberta, minha primeira experiência, assim, de encantamento com a educação foi alfabetizar a Lourdes, que era a empregada doméstica da minha mãe. Então, assim, eu ensinei ela a ler e escrever. E quando ela começou a escrever e eu me dei conta que aquilo que era um sonho da vida dela e eu ainda criança estava conseguindo realizar através da educação, eu fiquei muito, assim, sabe, surpresa, emocionada, encantada. E eu falei, nossa, eu quero fazer mais isso. Então, me especializei em alfabetização, foquei muito em dar aula para essas turminhas. Mas eu tinha um sonho muito distante, assim, sabe? Tipo, ai, quem sabe um dia eu possa ser diretora de escola, eu possa ser dona de escola. Era um sonho, assim, de criança que, tipo, passou. E eu sempre gostei de estudar, então assim, acabava uma faculdade, eu já queria pensar em outro curso, outra coisa, né? Aquela pessoa que não consegue ficar parada. E aí eu falei, vou fazer a gestão já, porque é uma coisa que eu sonho, né? É um sonho e eu não vou ficar aqui parada, vou fazer a gestão, quem sabe um dia. Aí morei 2 anos em Florianópolis, peguei uma licença que eu tinha direito a me afastar por 2 anos, me afastei, fui morar em Florianópolis, meu marido estava trabalhando lá, fiquei 100% cuidando da minha maternidade. Quando eu voltei, aí eu falei, agora, eu tinha que decidir, vou para a sala de aula, volto para a sala de aula ou vou abrir essa escola, né, que eu sempre sonhei. Aí meu marido me apoiou, falou, não, você vai abrir escola, você não quer? Eu vou te ajudar. E aí, com o empurrãozinho dele, que é até hoje, né? Até hoje ele tá sempre me impulsionando, me motivando. Isso faz muito bem pra gente, né? Que é mãe e que é empreendedora. Eu abri a Prospere. Então, né? Eu ia te perguntar exatamente isso. Assim, o sonho de ter uma escola sempre foi seu, assim, ou foi construindo ao longo que você estava já na educação? Ou você sempre quis assim, não, eu quero uma escola minha, porque lá é um jeito de aprender diferente, um jeito de ensinar diferente. Então, quando eu era criança, eu estudei em uma escola pequena e muito, assim, afetiva, sabe? Os profissionais muito próximos da gente. Tem uma coisa, assim, acolhedora, igual a Prospere tem mesmo, eu sinto. E eu admirava muito as diretoras. Eram 2 diretoras, elas eram alegres, elas também eram participativas. E eu admirava aquilo, sabe? Enquanto aluna. E eu me lembro de falar, nossa, deve ser legal ser essa pessoa, né? Mas o meu impulso maior foi dando aula na rede pública, né? E eu querendo fazer coisas e não podendo, né? Então, assim, eu querendo fazer mais pelas crianças e sendo um pouco podada, né? Eu desacreditando em algumas coisas que também rola no sistema e, tipo, chateia a gente enquanto educador, né? Então, assim, eu já tive, assim, situações de eu comprar material escolar para o aluno, né? E saber que vem aquela verba, mas aquela verba não foi distribuída corretamente, né? Eu mesma já, tipo, doei pia para a escola, né? Meu pai tem loja de pedra, então, tipo, pai, quebrou a pia aqui, você consegue fazer uma doação? Então, assim, eu comecei a ver algumas coisas e tal, e aí eu falei, nossa, acho que eu posso ir um pouquinho além, né? Porque eu ficava ali, era aquela sala de aula, 4 paredes, então eu não podia fazer muito além. Eu fui esgotando as minhas possibilidades também enquanto professora, né? Eu acho que você vai entrando ali num casulo, né? Tipo, você vira uma borboleta quando você se forma e você entra na carreira. Mas aí depois, numa próxima fase, num próximo nível, você volta a ser aquele casulo, né? Porque aí você já se esgotou enquanto borboleta, aí você quer outra metamorfose, né? E aí foi quando eu senti mais forte, assim, de tipo, não, qual vai ser o próximo passo que você vai dar, né? Você quer aposentar aqui, você quer ficar aqui?
né, para sempre, ou você pensa em algo além? E aí veio mais essa questão de abrir a escola mesmo. E nessa época de abrir a escola, você tem 2 filhos, né? A Tenho. idade deles é um pouco diferente, né? Eu tenho um filho de 21 e meu marido tem uma filha de 21. Então, nós temos dois, o meu, o seu e a nossa. E quando a gente se conheceu, o Kai já tinha 2, a dele tinha 2 também. E logo em seguida a gente casou e depois de 10 anos, quando o Kai tinha 10 anos, nasceu a Angelina. Então, assim, abri a escola. Na verdade, a Angelina me impulsionou muito, porque eu voltei de Florianópolis e me vi grávida. Tipo, em seguida que eu cheguei, eu falei, meu Deus, agora eu tô grávida. E daí passou um filme na cabeça do que eu vivi com o Caio. Eu indo dar aula o dia inteiro na escola, o Caio longe de mim, estudando em período integral em uma outra escola, porque eu tava na rede pública, ele na particular. E aí a gravidez, ela traz também, né, uma coisa assim, para um chacoalhão assim de coragem, né, de tipo, hello, mais um aí para você dar conta, para você cuidar. E eu falei, nossa, que sonho, imagina, eu abrir a minha escola e ainda ter a possibilidade da minha filha estudar na minha escola. Né? Acho que foi mais um impulso, né? Acho que vão vindo sinaizinhos pra gente quando a gente tá pensando em alguma mudança na vida. E foi um super desafio, porque ao mesmo tempo que, tipo, vai ser bom pra Angelina, porque ela vai estudar na minha escola, né? Eu estava na escola em tempo integral com ela e muitas vezes não conseguia dar atenção pra ela, não conseguia ir na sala dela, porque você acabou de abrir um negócio. Aí você imagina, todo mundo quer falar com você, todo mundo quer conhecer você. Você também não tem muita estrutura, né? Então, a gente começou, tipo, uma escola bem pequena. Eu comecei atendendo só berçário. E tinha 2 salas, poucos alunos, mas uma demanda muito grande, né? Porque eu me formei para ser professora, não me formei para ser empreendedora. Então, foi bem desafiador. Mas assim, fiz a gestação da Angelina, foi junto com a gestação da escola. Foi bem, assim, gostoso mesmo. E de todos esses desafios, né, que são muitos, eu acredito, eu acho que um que seria interessante, como que foi o desafio de passar por uma pandemia tendo uma escola, né? Porque a estrutura da escola não se pensava em ser assim, né? Ainda mais para os pequenininhos, né? Porque é só educação infantil e Fundamental 1, né? Na época não tínhamos o Fundamental 1. Na verdade, uma semana antes do dia 20, né? Acho que foi quando começou a pandemia, 20 de março. Uma semana antes eu tinha protocolado, eu tinha dado entrada, né, na abertura do ensino fundamental. Então, assim, quando deu que as escolas iam fechar, tipo, eu dei graças a Deus que eu tinha já tomado uma atitude que ia favorecer a escola, né? Porque a gente ia poder ampliar. Né, ia receber essa aprovação e quando tudo acabasse a gente ia poder ampliar. Mas eu quase fiquei na minha cama travada. Eu lembro, assim, uma reunião que as coordenadoras me ligaram, a gente tudo online, né? E eu me lembro de estar no telefone com elas e começar, tipo, meu corpo ficar rígido. E eu começar a passar mal, minha pressão cair, eu deitar na cama e eu falar pra ela, gente, vou ter que encerrar a reunião, tô passando mal. E aí meu marido veio e falou, Cris, o que tá acontecendo com você? Eu falei, não sei. Daí ele começou a massagear meu pé, massagear minha mão, meu corpo e tal. Eu comecei a voltar. E eu falei, meu Deus, eu preciso me acalmar, né? Porque tudo veio pra cima da gestora, né? Tipo, a dona da empresa, ela que se vire, ela que resolva, né? Tanto por parte das famílias, quanto por parte dos funcionários, né? E dos funcionários principalmente, porque como é que eu ia ensinar eles a darem aula online se nem eu tinha aprendido? Você lembra quantos funcionários você tinha na época? Eu tinha uns 20 funcionários. Meu Deus. Eu tinha uns 20 funcionários. E Então, vinha uma coisa assim, né? Porque eu trabalhei com isso na época. Você dormia com uma permissão, né? Você pode adiantar férias de funcionário. No dia seguinte você acordava, não vai poder Era mais outra adiantar. coisa. A regra já tinha mudado. Gente, era assim, enlouquecedor. Imagina lidar com quantidade de funcionário que você tinha. Sim. Eu acho que assim, o que mais assim me ajudou
é a minha relação com os meus clientes, com as minhas famílias, sabe? Porque a gente tem uma relação muito próxima, né? Eu faço um trabalho de orientação contínua na escola com as famílias, porque eu acredito que para a criança se desenvolver na escola com tranquilidade, com leveza, para ela gostar de aprender, ela precisa estar tranquila, ela precisa, né, estar bem mentalmente, socialmente, fisicamente. Então, assim, eu faço sempre as intervenções com a família quando eu percebo que alguma criança está com alguma dificuldade. Então, as famílias sempre foram muito parceiras, né? Muitos pais continuaram pagando a mensalidade, a gente teve que conceder desconto, teve que fazer ajustes, né? Teve sim os pais que saíram, mas assim, na maioria foram aqueles que não tinham o que fazer mesmo, né? Então, assim, o marido perdeu o emprego, forma, exato. Né? Uhum. Alguém da família perdeu o emprego e aí a renda ficou, né, complicada para poder assumir. E aí a gente conseguiu ficar de portas abertas, porque eu, né, imagina, falei, meu Deus do céu. E agora, o que vai ser da escola? Então eu falo que a escola só se manteve aberta por conta da parceria mesmo com as famílias. E outro desafio foi que, assim, no meio do caminho, o que aconteceu? A diretoria de ensino começou a mudar os profissionais. Não sei se começou a ter rotatividade ou se o pessoal começou a tirar licença, o que aconteceu. Mas o meu processo, ele começou a passar de mão em mão. E cada mão que passava, eu recebia uma orientação de mudança no projeto. Aí eu surtei, eu comecei a chorar lá na diretoria de ensino. Eu falei, olha aqui, eu faço o que vocês não fazem, o que vocês não estão dando conta de fazer para a população, eu estou oferecendo, que é a educação. Porque se o ensino público fosse acessível para todo mundo, não existiria o ensino particular, né? E eu tô aqui, né, sustentando 20 profissionais. O que eu vou fazer com eles? Se vocês não me derem a possibilidade de ampliar, a minha escola vai fechar, né? E aí eu falei, eu não vou admitir, eu enquanto educadora não vou admitir que o meu processo fique passando de mão em mão. Eu acho que no mínimo vocês têm que ter respeito comigo, que tô trabalhando e tô passando por esses desafios da pandemia. Falei, eu quero que vocês se reúnam então e decidam quem é que vai cuidar do meu trabalho, né, da minha proposta, e aí eu aceito receber a orientação e arrumar conforme for orientado. Daí eles já se mexeram todos, não sei o que, e resolveu o problema. Precisou rodar a baiana, né? Precisei. E de um outro lado, por exemplo, eu vivi a pandemia quanto na educação como a mãe. Sim. Né? E eu tinha um bebê de 4 meses e uma filha na primeira série. Na alfabetização, exatamente. Como que foi para você lidar com as inseguranças das famílias, né? Daquilo. Mas como que você vai fazer a aula? Como que a criança vai ensinar? Como que a gente vai saber se está ensinando? Porque eu acredito que teve muito esse contexto também, porque era uma coisa nova para os pais, né? Sim. Olha, a gente tinha uma psicopedagoga na escola, que ela era a coordenadora. Então, o que ela fazia? Ela dava um apoio à parte para os alunos que estavam com mais dificuldades. Então, aqueles que não conseguiam entrar na aula online, né? Ou aqueles que estavam mesmo defasados, ou não conseguiram acompanhar, né, os estudos e ficaram ausentes durante um tempo e depois quiseram retomar. Então ela dava uma assistência para essa família, fazia uma chamada individual e daí orientava a família, né? Ou às vezes, depois de um tempo que começou a ser liberado os atendimentos individuais, às vezes a gente atendia na escola, a família ia com a escola, com a criança, ela ficava de máscara e ali ela fazia uma atividade de reforço com esses alunos. Foi assim que a gente foi retomando aos poucos, né? Mas eu tive momentos assim de eu falar com a família, né, e eu ajudar mães, tipo, como elas poderiam trabalhar online. Tipo, olha, faz isso, né? Tipo, mãe desesperada que tava, que não podia trabalhar, tava com o seu comércio fechado, né? E eu ali me virando nos 30 enquanto gestora, cuidando da escola, incentivando, encorajando as mães a correr atrás do delas também, sabe? Mulheres, tipo, né? Não desiste, fica calma, vai dar tudo certo, relaxa. Se você não tá conseguindo entrar na aula online, ok, né? Se for pra você surtar e você ficar muito tensa ali diante das câmeras, não entrem. Deixa a criança lá sozinha, então. Porque
teve mães e mães, né? É. Teve a mãe desesperada que queria entrar na aula junto com a criança, que levantava a mão, que queria falar e tudo. Teve a mãe que não queria nem saber, então nem abria o computador e a criança não participou de nada, né? E teve a mãe que ficava ligando pra gente. Então, assim, foi uma loucura, né? Foi uma loucura. Mas a gente foi, assim, atendendo uma por uma, né? Acolhendo, orientando e ajustando. E aí foi quando liberou pra atender, né, alguns alunos, assim, já o presencial a gente foi aliviando. E aí a gente foi fazendo esse reforço, atendendo mais essas crianças, fazendo atividades, porque daí também a gente fazia atividade, mandava o PDF para a mãe imprimir, ou se a mãe não podia imprimir, a gente imprimia, deixava ali para ela, ela buscava na escola. Então esse apoio, né, e esse contato diário foi o que ajudou. Sim. Você ajudou muitas mães, né, Sim. durante esse período. Mas e quem te ajudou? Porque você tinha a Angelina pequenininha. É. Como é que você fazia? Como é que era nos bastidores? Na pandemia ela estava no primeiro ano, né? Então, o que aconteceu é que, assim, foi uma época que o meu marido estava mais tranquilo de trabalho. Então, ele acabou entrando em cena e dando suporte. Eu tenho o Caio, que é 10 anos mais velho que a Angelina. Então, o Caio também é adolescente, né? Então, o Caio também dava suporte. Ali, a família, né? A gente ficava vivendo entre o quarto e a sala e a cozinha, né? Eu lembro que eu coloquei a mesinha dela até na copa. Tipo, do lado da mesa, assim, né? Da gente fazer as refeições. Porque eu ficava na mesa trabalhando e conversando, e ela ali fazendo e não sei o quê. Aí a gente ia se virando, né? Um revezando com o outro e do jeito que dava. Mas foi mesmo uma correria, assim, as coordenadoras. Nossa. Né? Eu tava com 2 coordenadoras e... Então, conversando muito com elas, as professoras também, né? Então, assim, algumas professoras que não tinham filho, né? Era mais tranquilo, mas tinha também as que tinham filho, que ficavam também de cabelo em pé. Eu tive professora que deu aula com o filho do lado. Então, era justamente isso que eu ia falar, porque eu estava com um bebê de 4 meses, amamentando, fazendo as minhas consultas online e ensinando a minha filha a tarefa da escola, sabe? Então, para as mulheres também foi, que nem as suas professoras mães. Sim. Mais um Sim. trabalho que elas assumiram ali na pandemia, né? E eu lembro que eu ficava muito preocupada de conseguir dar conta de ajudar ela a fazer as coisas, porque eu sabia que era importante aquele período, né? Então, foi uma loucura. Inclusive, foram coisas que a gente até falava pra mãe, sabe? Tipo, a mãe que ficava muito nervosa e reclamava, a gente falava, olha, a gente precisa que vocês tenham um pouco de paciência e compreensão, porque a professora tá lá na casa dela com o filho do lado, né? E eu lembro de ter professora assim, que a filha chorou, queria mamar, a professora dando aula, tinha que parar, trocar fralda, fez cocô, não sei o quê, aquela correria, sabe? E as professoras tipo, ai, Cris, não sei o quê, não sei o que fazer, tô desesperada, ai, que vergonha, ai, aconteceu isso na aula, ai, não sei o quê. Eu, gente, calma, respira, vai dar tudo certo, isso vai passar. E eu orando, Deus, por favor. E será que vai passar? Né? Porque todo mundo vivia uma incerteza que a gente não sabia. E acompanhando notícias, e cada dia, como você falou, Fernanda, cada dia uma nova legislação, uma nova regra, uma nova norma. E sempre postergando, né? Primeiro, Nossa, é só foi. até abril, depois vai a maio, depois joga pra setembro. Gente, daí você viu, fechou o ano. Gente, de eu lembrar, foi. eu me arrepio de novo, porque olha, foi desesperador. Sim, foi uma Nossa, hoje de uma poder luta. acordar, arrumar as crianças e levar para a escola e ir trabalhar, né? Mas teve uma coisa também bacana que foi a valorização do trabalho da escola, do profissional, sabe? Eu senti assim… a gente tem os grupos de mães, né? O WhatsApp, grupos de mães e tal. Pelo menos na Prosperi, parece que assim, o jogo virou, sabe? Tipo, eu tinha muito essa questão do WhatsApp. Se bem que assim, quando eu fico sabendo que uma mãe tá causando no grupo, eu já entro no meio, sabe? Que eu já quero falar com a mãe. Porque se a mãe tá reclamando fora da escola, é porque ela não tá sendo ouvida dentro, né? Mas eu sou uma diretora que tô sempre ali falando pros pais, contem comigo, tô aqui, se precisar, fala. E, poxa, a gente trabalha com educação, você não vai ser perfeito, porque você trabalha com o ser humano, né? Então, assim… Não agrada não todo tem mundo, como né? você agradar todo mundo. E outra coisa, a família educa de um jeito, a escola é outra realidade, né? Então, a sua rotina em casa é uma, na escola é outra, né? A gente não tem um manual de instrução, né? Como é ser mãe, né? E como é ser mãe de um filho que tá na escola,
Não é? E aí… então dava uma confusão assim no grupo, eu já falava que mãe que é, né? Porque sempre tem as mães mais parceiras. Olha, Cris, tá rolando lá um debate lá sobre tal coisa. Sim. Aí, eu não, chamava a mãe e conversava. Depois da pandemia, meio que acabou, sabe? Tipo, deu assim, as mães passaram a ficar mais tranquilas, Fortaleceu a parceria. leves, fortaleceu a parceria. Acho que teve mais esse altruísmo, sabe? De olhar para a escola e, poxa, entender que às vezes, tipo, vai uma roupa molhada, ou às vezes, né, trocou a criança, né, e sei lá, o saquinho tava rasgado, molhou a mochila, ou a professora esqueceu de anotar alguma coisa na agenda, né, faltou a informação. Então, assim, são esses desafios, né, que a gente sempre vai ter, né, Aline? Não tem como a gente falar que a gente é mãe e que você vai ter uma vida perfeita, né? Com o seu filho e em todos os ambientes que ele convive, que você convive junto com ele. Não tem como, né? Então, eu trabalho com as crianças também, né? Então, Na época da pandemia, eu também percebi isso, que muitas mães desesperadas, porque criança come bem na escola e chega em casa não quer comer. E aí a mãe tinha que trabalhar, tinha que ajudar a ensinar e tinha que dar a comida. Então, assim, foi uma época muito desafiadora para todas elas. E foi uma época que eu concordo com você quando parece que a família valorizou mais o trabalho daquele educador, daquela pessoa, assim. Porque educar não é fácil, né? Ensinar o ABC ali para as crianças. sim, sim. E você falou uma coisa, até falando da parte de alimentação, as crianças voltaram com fome. As crianças voltaram com fome, a gente falava assim, nossa, mas as crianças estão comendo, repetindo, parece que vai acabar a comida. Aí, será que eles não comiam em casa? Tipo, em casa era o improviso, né? Às vezes não tinha muita rotina, o horário de comer. Eu passei assim com a Angelina, tipo… né, de estar fazendo reunião, quando vê, passou o horário do almoço. Aí almoçar 2 horas da tarde. Ou, tipo, ficava até tarde acordada, porque tava naquela ansiedade, com insônia, com medo, com insegurança, né? Com aquela incerteza do que ia acontecer. As crianças automaticamente sentiam. E aí acordava à tarde, no dia seguinte já saía tudo da rotina, né? E eu tive dias de acordar de madrugada, na verdade levantar de madrugada para tomar água, que eu não tinha conseguido dormir, e me deparar com o meu filho adolescente sentado na mesa, comendo, tipo 3 da manhã. Aí foi um momento que eu cheguei, sentei, desabei a chorar. Tipo, ele, mãe, o que tá acontecendo? Mãe, você não tá bem, né? Nossa Senhora, desabei a chorar. Aí falei, não, filho, tá acontecendo isso, os pais mandando e-mail, todo mundo falando, eu não sei o que fazer, eu tava desesperada. Daí ele super assim, falei, gente, como é que pode? 17 anos dele, mãe, fica calma, você tem que entender que do mesmo jeito que você tá nervosa e desesperada, todos os pais estão, todas as famílias estão. Veja o que você pode fazer para ajudar, que eu tava preocupada, foi um dia específico que eu tava preocupada de dar o desconto para as famílias e como que eu ia pagar as contas, né? Porque, tipo, o fornecedor não ia dar desconto para pagar a conta, né? O salário dos professores eu ia ter que pagar, como que ia fazer, né? Aí tinha os estagiários também, que tipo assim, que eu ia ter que mandar embora, né? E como que eu ia pagar o estagiário? E, inclusive, o que a gente fez? A gente remanejou as auxiliares para que elas trabalhassem para as nossas famílias. Olha só. Então a gente pegou, fez elencou tipo mães que não tem família em Taubaté, né? Olha, vamos, né, ver o que a gente pode fazer e a gente direciona o contato delas para as mães, porque aí, tipo, nem elas ficam sem ganhar o dinheirinho delas, né? E nem essas mães ficam também sem suporte. Então a gente deu até preferência para quem não tinha família aqui, né? Que não tinha rede de apoio. Aí que o seu filho, né, te deu esse suporte. E aí, recentemente, ele foi viajar, foi estudar fora, né? Meu Caio, quando completou… Na verdade, ele ficou trabalhando comigo. Olha só, a pandemia uniu a gente tanto, assim, de conversar, do profissional e tudo. Ele se formou online. Então, ele se formou no ensino médio. A colação dele foi, tipo, online. E aí, eu voltamos da pandemia e ele foi trabalhar comigo, né? Aí, ficou 1 ano e meio trabalhando comigo.
Tipo, aí ele foi engraçado, que como eu já fui palhaça e fui os personagens da escola, teve um dia das crianças que eu falei, filho, você podia se vestir de Homem-Aranha, né? Já pensou descer aqui do telhado da escola, não sei o quê. Ele, mãe, você tá doida? Não, você tá querendo demais de mim, não sei o quê. Eu não vou fazer isso Eu não sou tão jamais. parecido com você assim, né? Aí ele acabou que do nada ele arrumou a roupa do Homem-Aranha que o meu sobrinho tinha e foi, gente. Tipo, eu fiquei chocada quando ele chegou na escola e falou: mãe, olha só o que eu trouxe. Meu, ele, assim, ele entrou de cabeça trabalhando junto comigo. E de repente ele prestou um vestibular. Ah, não. Aí um dia eu percebi que ele tava mais triste, assim, na escola. Eu falei: filho, você anda triste, o que tá acontecendo? Vamos conversar. Né? Eu falei: nossa, aqui é um ambiente para ter alegria, né? Pra gente trabalhar, né, em harmonia. E você agora, você tá ficando de cara fechada. Já tinha 1 ano e meio que ele tava lá. Né? E dele falou: ah, mãe, não sei o que tá acontecendo, mas realmente, né, acho que eu não tô tão animado como no começo. Daí eu falei: olha, veja, né, às vezes você, né, quiser ir para alguma outra área, né, acho que talvez também já prestar o vestibular, acho que tá na hora, já fazia um tempinho que ele tinha se formado. E aí ele prestou, passou Mackenzie em segundo lugar, e aí foi aquela reviravolta, tipo, o Caio vai embora, arrumar as malas dele, ver a kitnet pra ele ficar. E assim, eu naquela empolgação, feliz, orgulhosa, não sei o quê. Quando eu volto pra casa, O ninho vazio. gente, olha, foi a pior dor, assim, sabe? Tanto é que hoje eu fico falando pras mães, sabe? Aproveita seu filho. A mãe vem reclamar, eu falo: não reclama. Não reclama, filho. A gente, né, vai ter ele dentro de casa por um período, não demora muito, ele junta as coisinhas deles e vão seguir a vida deles, né? Então a gente educa mesmo pro mundo, né? Não tem como você achar que o seu filho vai ficar ali, blindado, né? Ou aqui, né? Preso no seu cordão umbilical. Mas foi assim, foi muito desafiador para mim. Foi muito mesmo. E a gente que é empreendedora tem esse lado, né? Porque os filhos podem estar ali com a gente perto, né? E aí, mais próximo do que seria. E aí, na hora que vai, Não, dói eu- mais do que doeria, Eu tava na né? minha fase perfeita. Angelina estudando na escola, o Caio trabalhando comigo. Gente, era eu e meus filhos o dia inteiro ali, né? Por mais que a gente Fazendo não o que ficasse. gosta, né? Então assim, mas foi tão bom, tão bom. Tipo, o Caio chegou lá, não sabia grampear um documento, sabe? Furar, pôr na pasta. E foi bom porque ele atendia os pais também. Então ele começou, tipo, ele se relacionava com as famílias. Ele pegava as crianças adoravam ele. Chegava uma visita, ele ia jogar bola com as crianças no parque. E a escola é muito feminino, né? Muita mulher. Então ele vinha com aquela energia masculina e ainda jovem, né? Tipo, cheio de energia. Então era muito legal. E aí, o que eu fazia? Fazia marmitinha final de semana, ia lá levar pra ele, ia lá fazer faxina no apartamento pra ele. Aí meu marido falava assim: larga a mão de ser boba, deixa o menino virar homem, para de fazer isso. Ah lá vai a mamãe levar a marmitinha pro bebê dela. Eu falava: eu vou mesmo. Mas assim, eu queria estar presente, né? Eu queria estar presente, eu queria ir lá, eu queria ver o que estava acontecendo, se o apartamento estava organizado. E assim, né, a gente se surpreende no começo, mas daí… Ele mora sozinho? Agora ele voltou para Taubaté e tá em casa. Ufa! Mas assim, é ele que é a vidinha dele, né? Mas ele ficou 2 anos lá. Então, né, tipo, o começo foi bem desafiador, né? Tipo, eu comprava as coisas, levava, deixava na geladeira. Quando eu voltava lá, tava tudo estragado. Eu falava: meu filho, você não comeu, ó, a cebola podre aqui, olha não sei o quê. E não sei o quê dele: mãe, mas você compra muita coisa. Daí o que aconteceu? Eu chutei o balde, sabe? Teve um dia que eu desencanei. Dei um abraço apertado nele e falei: olha, tudo que eu tenho feito pra você e tudo que eu tenho sofrido e dói demais ver que você cresceu, né? Falei: eu sinto muito por mim, mas a você eu desejo que você se cuide, porque agora eu estou entendendo que eu não posso mais fazer por você o que você já pode fazer sozinho. Meu Deus. E esse dia, assim, foi assertivo, assim, sabe? Porque
eu me acalmei, parei de ficar aquela mãe doida querendo, sabe, tratar, Controlar, né? controlar e tratar como uma criança, um cara que tá virando homem, né? Tá com 21, então tá num processo. E também eu, sabe, voltar pra mim enquanto mulher. E aí até comecei com um sintoma de menopausa, não sei o quê e tal, tal, tal. Então, assim, juntou tudo, sabe? Eu falei, meu Deus. Então, daí eu voltei, olhar mais pra mim como mulher. Eu comecei a fazer yoga, né? Voltei pra musculação, né? Passei a focar mais na Angelina, que agora tá entrando na adolescência. E falei, não, agora o Caio. E também dei uma soltada pros pais, né? Porque ele tem o pai e tem o padrasto. Aí já, ó, liguei pro pai, falei, ó, tá aí um homem nascendo, né? Como você é homem, vai ser mais fácil pra você conduzir, lavando minhas mãos estou. É. Falei, você ligue todos os dias pra ele, converse com ele, porque eu simplesmente não tô dando conta nem das minhas próprias emoções, né? E aí, e o meu marido também, tipo, um paizão pra ele, e aí tá. Os dois conversam mais, ele conversa mais com meu marido do que conversa comigo. Às vezes meu marido sabe de coisas que eu não sei. Mas aí eu penso, eu treinei pra ser assim, né? Eu que pedi pra ser assim, né? Então, de alguma forma, eu dei toma. uma empurrada, então não adianta reclamar. Eu sou a mais velha de 13 e o meu irmão mais novo, o caçulo, o único homem, hoje mora na Suécia. Olha, E aí nós fomos pro aeroporto levá-lo, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã e os meus filhos, né? E meu sobrinho. Aí eu lembro que na hora que, né, vai embora no embarque, a minha mãe chorava, E aí eu comecei a chorar. E eu comecei a chorar, e eu comecei a chorar. Daí o meu marido olhando assim, né? E aí depois voltando no carro, ele falando assim, Aline, mas por que você chorou tanto? Se você era uma das que davam mais incentivo pra ele ir, não sei. Daí eu virei pra ele e falei assim, porque eu imaginei a hora que vai ser a Ana Laura. E foi bem assim na minha cabeça. Eu acho que eu estava assim, se treine para esse momento. exatamente. Se treine para esse momento. Porque a gente fala que os Sabe? filhos são pro mundo, mas na hora que eles vão pro mundo, a gente não tá exatamente preparada, não é? A gente Nossa. quer trazer de volta pra barriga, né? E filho pequeno, gente, não dá trabalho. Eu sou apaixonada por bebês, né? Eu vejo os bebês no berçário, eu gosto de fazer adaptação do bebê na escola, né? Gosto de ir lá, então tô sempre ali no berçário paparicando os bebês. E eu falo para as mães, falo, gente, educar bebês e crianças pequenas é a coisa mais fácil do mundo. Tipo, espera a adolescência para você ver, entendeu? Que, tipo, seu filho não vai estar ao seu alcance, você não vai conseguir ver o que tá fazendo, com quem tá convivendo, né? Com quem tá falando, celular, que hoje, assim, eles podem se conectar com o mundo todo, né? E com informações infinitas, desde as boas até as ruins e perigosas, inclusive. E nós estamos vivendo essa transição agora, né? Porque há 10 anos é criança, 11 não é mais. Como Exato, assim, né? Exato. Então, já tô sentindo, você já passou por isso uma vez com o Caio, mas eu tô sentindo isso pela primeira vez, né? Exato. Semana passada, mãe, que vergonha. Eu falei, ela nunca tinha falado isso pra mim. Então, é difícil lidar com isso, né? É muito difícil. E aí eu penso, você com um monte de mãe que passa por isso, né? Deve estar tudo surtada lá. Não, as mães falam, ai, Cris, você me desculpa, eu vim aqui, não sei o que, tomar seu tempo. Eu falo, fica tranquila. Ai, Cris, você me desculpa, não sei o que, eu tá falando de tal coisa. Eu falo, fica tranquila, tipo, eu tô acostumada. Né? Mas se Imagina, prepara que 25 pior. anos, então. Prepara. Quem vai contar pra ela que é só o começo? Mas assim, são infinitas questões, né? Eu já atendi na minha sala, tipo, o pai, a mãe, o padrasto e a madrasta. Gente, eu também já. Gente, tipo assim, né? E assim, a mãe chegar, não, o pai chegar e a madrasta chegar querendo informação do aluno e você falar assim, olha, espera um minutinho aí fora, eu preciso falar com a mãe e com o pai, né? E aí, porque, né? Delicado, é né? muito delicado, né? Então, assim, a gente passa por bons desafios, quem tá na área da educação, né? Acho que por mais que você viva também, né, esses desafios, que nem eu tô há 25 anos na área da educação, mas sempre tem uma coisa nova,
né? Sempre é uma coisa nova. Quando você acha que já viu tudo. Quando você acha que já viu tudo, né? Você mandou um trabalhinho pra casa que é pra fazer numa folha A4, a mãe comprou 10 cartolinas. Porque ela não entendeu o que estava escrito lá no recado. Meu Deus, É. Mas, Cris, já que você falou, né, assim, 25 anos trabalhando na educação, né? Teria algum conselho, algum recado que você gostaria de deixar para aquelas mulheres que estão iniciando na carreira de educação, ou que de repente estão do outro lado, como as mães, né? Alguma coisa que você acha importante dizer para elas? Olha, de tudo assim o que eu já vi na educação, acho que o essencial é a gente se cuidar, sabe? A gente enquanto mulher, né? Porque quando você tá bem, né? Você, mulher, mãe, você tá bem, o seu filho tá bem também. Né? Então, por exemplo, você citando aí, né? A minha filha falou, ai, que vergonha, a primeira vez que ela falou. Isso já foi um sinal para você, né? Então, como você vai lidar com essa fase da adolescência? Né? Será que o ideal é você pedir conselho? Será que é levar para terapia? Será que é buscar uma leitura? Né? Como que vai ser isso para você? Né? Então, a cena no aeroporto, isso já foi um alerta para você, tocou seu coração, né? Então, eu vejo que a gente busca muito fora, sabe? Acho que a gente fica buscando fora o que às vezes está aqui, dentro da gente, dentro da nossa intuição e dentro das nossas emoções, né? Então, ao invés de eu ficar dependente do que está fora, né? Olhar um pouquinho mais para dentro, né? Porque todas as respostas, na maioria das vezes, elas estão aqui, na nossa intuição, de mãe, de mulher, né? De empreendedora, né? A gente sabe que, às vezes, a gente está demais no trabalho, né? E a gente precisa fazer uma pausa para dedicar um pouquinho para os nossos filhos, para retomar essa conexão com os nossos filhos, que eu acho que nunca pode perder, né? Sabe aquele fiozinho encapado, né? Aí tem aquela capinha, às vezes a capinha vai soltando, né? Aí só que se você não for lá e não arrumar aquela capinha, não proteger ela, uma hora vai pegar o fiozinho interno, que aí acaba a conexão de vez, né? Então você precisa cuidar para que esse fio não se arrebente, né? Essa conexão que a gente tem que estar muito atenta, não só com os nossos filhos, mas com o nosso marido, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, né? Com a nossa equipe, né? Com as nossas amigas, né? Você vê? Com nós mesmas, né? Com nós mesmas, para não nos perdermos, né? Sim, por isso que eu fui fazer yoga, voltei a me cuidar, fui na Nutri. Falei, ai, quer saber? Então agora o Caio tá adulto, cresceu. Não quer mais tempo pra mim, não quer mais que eu pergunte que hora que chegou, o que tá fazendo, com quem que tá, virou independente, tá trabalhando, tá ganhando dinheiro dele, pagando as continhas dele. Então, beleza, então, vai sobrar pra mim. Cris, muito obrigada pela sua presença, assim, foi sensacional sua participação, tenho certeza que, assim, inspirou, acolheu, motivou muita mulher que está nos assistindo aqui agora e que passa por esses dilemas, né? Sim. Porque imaginando a síndrome lá do ninho vazio, né? Então, exatamente ela. Então, muito obrigada, esteja convidada para as próximas, se quiser vir conversar mais um pouquinho, né, Aline? Nossa, olha que assunto aqui é o que não falta, né? Sim, com certeza. Lá, maternidade, empreendedorismo, olha, rende, né? Até porque a gente convive com muita mulher, né? Então a gente tem bastante história para contar. Sim, com certeza. Queria agradecer também os nossos patrocinadores, né? Sim, hoje nós temos, você viu, Cris? Nossa, que mesa maravilhosa, gente. A mesa mais bonita do TPM no ar é a nossa. Amei, amei. É a Jaque da Panigosto que preparou essa mesa linda pra gente. Os quitutes vieram da Thalita. E depois que a gente desligar aqui, a gente vai se deliciar. E, o que mais, Aline? Recadinho? Nos sigam, ativa sininho, dá joinha, sabe todas aquelas coisas? Então, mantenha e faz isso daí pra gente, pra ajudar, pra você estar sempre por dentro do que tá acontecendo. Sigam o perfil da Cris. Cris, qual que é o seu perfil no Instagram? @Cristiane Prosperi. Certo? E é isso, gente. Muito obrigada e até a próxima.